Com mais ou menos 16 anos, já tinha meus vícios, cocaína e Meu Deus. cigarro. Comecei a fumar cigarro muito cedo. E minha mãe, nesse tempo, ela se converteu. E a senhora é uma mãe, a senhora sabe como a oração da mãe tem poder. E ela sempre orava por mim, me chamava para ir para o culto. Mas como a maioria dos jovens, eu fugia, né? Inclusive uma vez fugi de verdade mesmo da igreja. Ela me levou e eu saí do carro e Sério? fui embora para casa. E um dia eu estava fumando um cigarro, conversando com a minha mãe. Estava do lado de fora da casa, ela do lado de dentro. A gente morava num apartamento, térreo assim. E de repente ficou um vazio dentro de mim. Ali, não entendia, não fazia ideia o que era aquele vazio. E eu olhei para minha mãe e falei: mãe, eu preciso ir para a igreja. E eu lembro até hoje a cara de espanto da minha mãe. Porque assim, jamais eu acho que ela imaginou que eu vi isso de mim ali, naquele ambiente que eu estava. Então, ela falou: glória a Deus, eu te levo. E eu falei: não, mãe, eu não quero ir agora, mas eu sinto que eu preciso ir para a igreja. Naquele dia, hoje com uma maturidade a mais, eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que falou comigo. Amém. Mas naquele dia eu não entendi muito. Eu sei que eu saí dali, levantei, joguei meu cigarro fora, peguei o maço de cigarro que estava no meu bolso e joguei no lixo. E minha mãe olhando tudo aquilo dentro de casa. E para quem teve esse vício, para quem fumou, sabe que Sim. é complicado um fumante pegar um cigarro, um maço de cigarro e jogar fora. E ali, quando eu joguei aquele maço de cigarro, eu simplesmente não tive mais vontade. Mas não foi simples. Eu ainda continuei meio confuso na minha cabeça. E como a maioria das pessoas, eu sempre recebi convite para ir para a igreja. Inclusive de alguns amigos. Que eu tinha amizade do lado ruim, mas também tinha bons amigos, né? Aham. E eu lembro de um convite de um amigo me chamando para ir para a igreja e ele falou que Jesus tinha uma obra na minha vida. E ficou gravado isso que ele falou para mim. Porque eu, uma pessoa marginalizada, escutar isso de um menino, é um menino de coração de ouro, um menino foi criado realmente da maneira correta, não que eu não fui criado, mas um menino de Deus, vamos dizer assim. E um dia eu lembro que eu estava sentado numa roda de amigos, já tinha acontecido essa experiência, já tinha largado do cigarro, mas ainda estava naquele mundo ali, rodeado de amigos. Você nunca mais fumou? Desde esse dia, Nunca nunca mais, mais eu fumou? nunca mais. Eu Uau. nunca mais tive nem vontade de fumar. E quando eu conto esse testemunho, às vezes falo para as pessoas que fumam, eles olham para mim: não é possível, e não sei, de verdade. Eu simplesmente não quis mais fumar. E eu tinha uns 3, 4 anos já que fumava, e graças a Deus não senti mais essa necessidade. Mas ainda usava droga, né? Ainda usava droga, eu ainda ia para as festas, para as baladas da vida, bebia. E um dia eu vi esse menino indo para a igreja. Ele passou e eu estava naquela roda de amigos, cumprimentei ele: ô fulano. E ele foi. E enquanto ele foi se distanciando, ele estava indo a pé. Eu estava na frente do prédio, eu tirei o foco da conversa e comecei a olhar para ele, sabe? Aí a galera começou a me chamar: oi Guinho, oi Guinho. Aí eu voltei. Beleza. Aí foi passando o tempo, foi ficando tarde. E o culto na igreja onde ele começava bem tarde, eu não sei nem se era uma vigília, que eu não tinha experiência, né? Eu lembro que eu levantei no meio da roda, assim, e falei: eu vou em casa, eu já venho. Fui em casa, peguei minha biblinha velha que tá ali. Tava encapada ainda, minha mãe me deu uma bíblia no plástico que eu nunca abri. Aham. E eu peguei ela, assim, tirei o plástico, minha mãe olhando pra mim com aquele espanto. Falei: mãe, tô indo pra igreja. Aí eu lembro que ela falou pra mim: pera aí, eu vou pegar a chave do carro. Acho que ela ficou com medo de eu não conseguir chegar lá, né? E eu falei: não, é sério, eu realmente vou mesmo. Peguei a minha Bíblia e fui. Quando eu saí de casa, a galera viu, ficou olhando pra mim assim. Aí quem viu que era uma Bíblia já começou a tirar sarro. Ô louco, é pastor agora? Tá indo pra igreja? Aí eu dei risada também, falei: não, eu vou pra igreja, é sério. Aí tinha umas meninas com a gente assim, as meninas: não acredito que você vai fazer isso. Falei: não, eu vou, mas amanhã a gente conversa. E fui. Eu sabia onde era a igreja, né? Que ele tinha me convidado.
Cheguei na igreja ali, já uns 100 metros antes de entrar na igreja, eu fiquei em choque. Porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E sozinho, né? E eu tava sozinho, era à noite, eu tava até com um capuz, assim, um gorro. E bem na hora que eu entrei, como já fazia tempo que ele tinha ido, tava no momento do apelo. Eu entrei na igreja, estava tudo apagado, assim, né? Só a luz do púlpito. E eu lembro do pastor perguntar: você já aceitou Jesus? Se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. E eu entrei na igreja e ele estava falando isso. Só que ninguém tinha ido, né, até a frente. E eu, já que estava em pé, eu aproveitei. Falei, quer saber? Eu já estou aqui mesmo. Peguei com a minha Bíblia, fui e ajoelhei. Aí quando eu ajoelhei, eu comecei a sentir uma presença dentro de mim, comecei a chorar. Aí eu senti uma mão e a voz falando comigo. E era a voz desse menino que me convidou para a igreja, esse meu amigo. E depois desse dia, eu larguei, da noite pro dia, de tudo que eu fazia assim de errado. Claro que até hoje eu tenho muita coisa para consertar. Mas depois desse dia, realmente, hoje, eu consegui entender que eu tive uma conversão. Uau, de glória verdade. a Deus. Inclusive, eu me identifico muito com Atos 9, a conversão de Saulo. Estou muito longe de São Paulo ainda, mas a gente vê ali que Saulo, muitas pessoas não conseguiam chegar nele, né? Tinham até medo. E Jesus confrontou lá, né? Ele ali. Eu me identifico muito porque comigo foi assim. E depois daí, eu comecei a ler a Bíblia. Que até então só fui com a Bíblia, né? Só não quis chegar de mão vazia, né? Só isso. Só pra não passar muita vergonha. Aí eu comecei a ler a Bíblia e o meu vício mudou. Eu lia a Bíblia toda hora, não era todo dia. A minha mãe olhava pra mim e eu li a Bíblia 2 vezes no mesmo ano, nesse ano. A primeira vez não entendi nada. Confesso pra vocês, não entendi nada. Mas eu fui lá e li de novo. E enquanto eu lia a Bíblia, eu me distanciava das coisas erradas. E automaticamente, foi muito rápido assim, eu perdi mesmo a vontade. Perdi totalmente a vontade de fazer aquilo que eu fazia de errado. E aí que eu começo a minha caminhada com Deus. Aí eu precisava congregar, porque até então... Você tinha ido em uma igreja. Aí nesse período que você começou a ler a Bíblia, você ainda não estava indo em nenhuma igreja? Não. Você foi, aceitou Jesus e continuou a sua vida com a Bíblia em casa. Isso. Você e Deus e a palavra de Deus na sua casa. Exatamente. Uau, que bênção. A Bíblia realmente foi a que me converteu. Sim. A minha mãe chamava eu para ir na igreja dela e eu... Parecia que algo me travava, não sei se era vergonha. Que a minha mãe é de uma igreja bem tradicional, vamos dizer assim. E eu sempre fui meio um pouco fora da curva, vamos dizer assim. Eu fiz tatuagem muito cedo, então eu não me sentia bem. Já era skatista? Já era, andava de skate desde os 14 anos. Já tinha uns 2 anos e meio andando de skate. Então eu não me sentia bem. Não que... eu não sei. E a Bíblia foi me convertendo dentro de casa. Mas chegou um dia que, lendo a Bíblia, eu entendi que eu precisava congregar realmente num lugar. Precisava ter um lugar.